encontro real com o Senhor. Por isso nós nos colocamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Fala conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar em nossos corações, que a tua palavra venha a ser realidade nas nossas vidas e que nós possamos ser guiados por esse Espírito Santo durante todo o dia, Pai. Nós, nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver em santidade, o Senhor nos ajude a viver de uma forma que agrada ao Senhor, que honra o teu nome, que glorifica o teu nome, que brilhe a tua luz em nossas vidas, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor também nos abençoe, nos guarde durante todo esse dia, que nós possamos ter experiências profundas com o Senhor durante esse dia, Pai. Usa a vida do Alê, que ele seja um instrumento do Senhor nesse momento para estar nos ajudando a entender mais, compreender mais a tua palavra. Agradecemos por esse momento, te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu. Bom dia, pessoal. Bom Que o dia. Senhor nos desperte agora, que o Senhor ajude a gente a ter foco, concentração, né? Acho que muitos devem estar com um pouco de sono, também estou. Então, que o Senhor nos anime agora, nos dê ânimo e disposição. E hoje eu vou trazer para vocês o texto de Marcos, capítulo 6, dos versículos 7 a 13. É aquele texto em que Jesus envia seus apóstolos para fazer a primeira missão do ministério deles. É o primeiro momento em que Jesus vai colocar eles para colocarem a mão na massa, né, para trabalharem. E eu queria começar, então, lendo esse texto com vocês, né? O subtítulo dele nessa Bíblia que eu estou usando é Jesus envia os 12. O texto diz assim: Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Então, chamando os 12 para junto de si, Jesus os enviou de dois em dois e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem, nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Esse texto que a gente está vendo hoje, ele poderia dizer, um cumprimento de um texto que está um pouquinho mais lá para trás, um texto de Marcos 3, que fala assim, nos versículos de 13 a 15, né? É um texto onde ele já estava selecionando os discípulos que viriam a cumprir com essa missão que eles estão cumprindo agora. Né? Esse texto de Marcos 3, versículos 13 a 15, diz assim, que é a escolha dos apóstolos, né? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele. E observem aqui essa parte final do texto, que é o mesmo texto que está no texto de hoje, que fala assim: estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Então, ele selecionou esses 12 discípulos para que no futuro eles fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios, que é justamente o que a gente viu no texto que a gente leu para hoje. Desde que esses discípulos foram selecionados pelo Senhor Jesus, eles já estavam sendo preparados para este momento. Esse momento que é o momento do envio. Eles viram, junto na caminhada com o Senhor Jesus, eles viram muitas experiências ao lado de Jesus. Eles andaram próximo e viram Jesus fazer muita coisa. E vendo, observando e participando, eles foram aprendendo, eles foram sendo treinados, eles foram sendo capacitados para a obra do ministério. Por exemplo,
Tinha momentos de instrução em particular, que Jesus só instruía ali os apóstolos. Tinha um momento da instrução para o grupo, que ele instruía todos, inclusive os apóstolos. Tinha também momentos em que os apóstolos eram expostos à manifestação do poder do Senhor sobre demônios. Outros momentos, os apóstolos viam a manifestação do poder sobre as doenças. Em outros momentos, poder sobre a morte. E isso os preparou para ter um envolvimento cada vez maior com o ministério de Jesus, ao ponto deles serem enviados para fazer o ministério sem o auxílio de Jesus naquele momento. Então, a gente vai observar os trechinhos do texto de hoje. Eu queria começar no versículo 7, que tem a ver com o chamado dos discípulos, dos apóstolos, e o comissionamento deles, aquilo que eles iriam fazer, aquilo que seria a missão deles. Né? Então, lendo de novo só o versículo 7, fala assim: Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então, chamando os 12 para junto de si, Jesus os enviou de dois em dois e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Então, aqui tem uns pontos muito interessantes, né? Vocês notam que o texto de hoje é um texto meio curto, mas ele é simples, mas na simplicidade dele, ele tem pontos muito importantes, muito práticos para a vida do cristão nos dias de hoje, né? Primeiro ponto, tudo começa com Jesus chamando os 12. Nós temos que perceber que a missão, ela não é originada numa iniciativa humana. Não são os discípulos que decidem que eles vão fazer uma missão. Mas isso é baseado no quê? Num chamado de Jesus. Jesus chama os 12 para junto de si. E ele propõe, nesse envio, que eles vão de dois em dois. Esse fato de ir de dois em dois tem uma importância também. Tem uma importância tanto cultural quanto estratégica. Primeiro ponto, de dois em dois, você tem uma pessoa junto com você que vai te apoiar. Você tem um companheiro que pode te encorajar, que pode te oferecer ajuda. Você tem esse suporte, esse apoio. Então, você tem mais condições de fazer um bom trabalho. Outra coisa de andar dois a dois, o nível de responsabilidade aumenta, porque um vai prestar contas ao outro. E aí, você prestando contas ao outro, você mantém seu foco na missão e você também se mantém mais focado na sua integridade pessoal. Então, indo de dois, você presta contas. Isso é outra coisa muito boa no ministério. E um terceiro ponto que tem muito a ver com a lei judaica, inclusive, tem a ver com a mentalidade judaica daquela época, que é o testemunho validado. O que é um testemunho validado? Né? Conforme a lei de Moisés, o testemunho de duas pessoas era considerado válido e verdadeiro. Então, dois dando o mesmo testemunho ali, aquele testemunho tinha muito valor, tinha muita importância. Então, a mensagem em conjunto dessa dupla teria mais peso, só porque são dois juntos, né? Tem uma lei lá em Deuteronômio que fala dessa importância de você ter dois concordando num testemunho, né? E terceiro ponto desse versículo 7, a questão de terem recebido a autoridade de Jesus para expulsar espíritos imundos. Aqui é muito importante a gente perceber que a autoridade não era do discípulo. A gente não tem autoridade em nós mesmos. A nossa autoridade é uma autoridade delegada por Jesus. Então, Jesus delegou a autoridade para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, para que eles pudessem expulsar os demônios, né? Esse confronto contra as trevas se dava em nome de Jesus. E tudo no ministério para ser feito em nome de Jesus é para ser feito debaixo de uma autoridade que vem de Jesus. Essa é a base para todo o ministério cristão. Fazer tudo em nome de Jesus, tudo delegado à autoridade, o poder, tudo vindo da parte do Senhor. E vamos ver os próximos dois versículos, 8 e 9. Ali nós vamos ver as instruções para essa jornada que eles iriam iniciar, né? Aqui do versículo 8 diz assim: estas foram as suas instruções.
Não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Então, essas instruções, a princípio, eu acho que todo mundo que lê pensa assim: nossa, é muito rigoroso isso, é muito difícil. O Senhor está propondo para eles uma situação de dificuldade, uma situação bem pesada, né? Mas você ir com poucos recursos, isso não é um padrão ministerial. Não é que hoje a gente vai fazer uma missão e a gente vai com pouco recurso, a gente vai com o mínimo de recurso. Não é esse o padrão. Mas aqui tinha uma importância que nessa primeira missão deles eles tivessem que depender completamente de Deus. Eles tivessem que ter uma dependência radical de Deus. Então, essa é uma lição muito importante para a vida cristã que eles precisaram receber e que a gente, na nossa maturidade, no nosso crescimento, a gente também vai precisar receber. Essa ideia de que a gente deve depender radicalmente do Senhor em todas as coisas e talvez até principalmente nas missões que a gente for enviado para realizar. Né? Não se trata aqui de uma imprudência, eu vou levar menos do que eu preciso, não é uma imprudência, mas é dependência, a questão aqui é dependência. Então, vamos observar agora aqui o que a gente tem nos versículos 10 e 11. Aqui vai falar da hospedagem deles e vai falar sobre pregação também, dois pontos importantes. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem, nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então aqui eles já começam a enfrentar a possibilidade de uma situação de rejeição. E essa rejeição é abordada de forma bem direta, né? E fala para eles assim: vocês sendo rejeitados em alguma casa ali na cidade onde vocês estão, vocês saem dessa casa, vocês sacudam a poeira dos pés. Essa ideia de sacudir, desculpa, essa ideia de sacudir a poeira dos pés se tratava de um gesto simbólico dos judeus, que era bastante significativo. O que era esse gesto? Quando um judeu deixava uma terra gentia, ele sacudia o pó dos pés para mostrar que ele não queria levar nada daquela terra junto com ele. Nenhuma impureza que ele recebeu ali naquela cidade gentia, ele queria carregar junto com ele. Então, esse ato de sacudir o pó significava algo muito forte e era como se estivesse se dizendo assim: ah, cumprimos a nossa responsabilidade, né? Os apóstolos falando, pensando, cumprimos nossa responsabilidade. Agora vocês que arquem com as consequências dos seus atos, né? A missão deles era levar a palavra. Eles levaram a palavra, as pessoas rejeitaram eles, pronto, a missão está cumprida. E agora a gente sai com a mentalidade de que agora arquem com as consequências dos seus atos. Essa é a ideia da gente sacudir a poeira dos pés. E agora, nos últimos dois versículos, é a execução da missão propriamente dita. Então, o versículo 12 diz assim: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, primeiro ponto aqui, pregaram ao povo que se arrependesse, a pregação. Eles pregavam o arrependimento, eles pregavam a metanoia, que é um chamado radical para quê? Para mudança de mente e coração. Transformação completa em que eles deveriam se afastar do pecado e se voltar completamente para o Senhor. Então a pregação era isso. Simples. Arrependimento. Basicamente arrependimento e o conteúdo do evangelho está embutido nisso. E outra coisa interessante, eles expulsavam demônios e curavam doentes. A pregação, naquele momento, ela era autenticada como algo que vinha da parte de Deus, muito pela presença desses sinais, desses milagres, dessas curas, dessa expulsão de demônios. Então, esses sinais serviam para confirmar, ó, essa pregação vem da parte de Deus. Mas não é que é só isso, né? Claro que a bondade
dos apóstolos, a bondade de Jesus, fazia com que eles quisessem ver as pessoas libertas e ver as pessoas curadas, mas também servia para isso. E aí apontava para a veracidade da mensagem e para a verdade de que Jesus era o Messias. Os sinais confirmavam essas coisas. Então, resumindo, vamos pensar em 4 pontos aqui para resumir tudo que a gente falou até aqui. Ponto 1. A missão do povo de Deus está sob a autoridade de Jesus. Então, a gente tem uma autoridade delegada de Jesus para realizar a obra. O poder não é nosso, a autoridade não é nossa, vem de Deus. Segundo ponto, a chave para o cumprimento da missão é a dependência total de Deus. Então, a gente tem que ter em mente que quem está realizando, quem está provendo, quem está dando todas as condições para que a missão se cumpra é o próprio Deus. Terceiro ponto, a mensagem ela é simples e direta, arrependam-se. Então, a gente tem que ter essa ideia da mensagem muito clara para a gente, do arrependimento. Claro que a gente explica o arrependimento do quê? Arrependimento de pecados, a questão de você se voltar para o Senhor e de você recebê-lo como Senhor e Salvador. Mas a mensagem ela é bastante simples. E quarto ponto, a gente tem que estar pronto para a rejeição. A rejeição vai acontecer. Quem já tentou falar de Deus para outras pessoas já presenciou a rejeição em algum momento. É desagradável, a gente perde a vontade de evangelizar novamente, a gente perde vontade de falar novamente, mas a gente tem que permanecer firme, porque essa rejeição acontecia até com os apóstolos, vai acontecer com a gente também. Então, essa foi a primeira missão dos 12 apóstolos, nesse campo de treinamento, que a gente pode chamar de campo de treinamento preparado pelo próprio Deus. Ali eles puderam operar na autoridade de Jesus, puderam viver independência completa de Deus e pregavam a mensagem do arrependimento e também tinham que enfrentar as rejeições. Essa experiência é relevante para a gente hoje, ela é atual e temos que lembrar que todos nós fomos chamados para nos envolver na grande comissão. Esse envio é um envio que foi feito ali para eles, mas que hoje é feito para cada um de nós. Então, vamos orar, vamos pedir para Deus trabalhar esses pontos na nossa vida, para que a gente possa ser realmente útil nas mãos do Senhor, para que Ele possa ter, ter essa graça conosco. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos ser úteis nas tuas mãos. Nós queremos fazer a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos reconhecer aqui que toda autoridade vem do Senhor e que nós queremos receber essa autoridade delegada sobre nossas vidas para que a gente possa fazer um bom trabalho. Também queremos ter consciência de que dependemos absolutamente do Senhor, completamente do Senhor. Que o Senhor trabalhe essa dependência nos nossos corações, dia após dia, cada dia a mais. Queremos aprender a depender completamente, Senhor. Não queremos nos apegar nas nossas habilidades, nos apegar nos nossos recursos, nos apegar nas nossas experiências, mas queremos nos apegar ao fato de que o Senhor é que vai realizar, tudo vem da parte do Senhor. E, Pai, que a gente possa ter muita consciência da mensagem do Evangelho. A gente quer pregar o Evangelho corretamente, a gente quer pregar um Evangelho simples e compreensível, para que as pessoas possam recebê-los com simplicidade e com facilidade, Senhor. No nome de Jesus, nos ensina a fazer isso da melhor maneira possível, Senhor. E, Pai, guarda nosso coração, Pai. Sabemos que seremos rejeitados em muitos momentos, Senhor, mas não queremos desistir, não queremos desanimar. Que o Senhor faça isso na nossa vida, Senhor. Queremos muito te servir sem medo, Pai, sem nos preocuparmos com a nossa autoimagem, sem nos preocuparmos com aquilo que vão pensar de nós, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a seguir sempre em frente, Pai. Agora, no nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando esse dia na vida deles, que seja um dia realmente proveitoso, um dia de qualidade, Pai. Que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor abençoe o resto da semana, no nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Obrigado, Ale. Muito bom.